Olá, quinto ano hoje, segunda-feira, dia 7 de junho, a nossa aula da disciplina de ética, tá? Então, hoje, nós vamos fazer uma revisão, né, sobre alguns conteúdos, né, que nós estudamos, certo? E essa unidade da disciplina de ética, né, falou muito sobre a questão ambiental, né? Nós falamos sobre a Amazônia, falamos sobre o aquecimento global, né? E nós temos muitas riquezas naturais e essas riquezas, infelizmente, elas vêm sendo destruídas, né? Por mudanças que os seres humanos vêm provocando na natureza, né? O ser humano, ele muda, né, a vegetação, que são as plantas, ele muda o relevo, né, que são as diferentes formas da superfície da Terra. Ele é responsável também pela mudança climática, né, que é o que vem acontecendo, né, com o aquecimento global. E tem muitos animais que estão entrando em extinção por conta desses comportamentos que os seres humanos, alguns, claro, não são todos, vêm fazendo no meio ambiente, né? Então, vamos ver aqui algumas dessas coisas que levam os animais à extinção. Aqui, ó. Primeira imagem, nós temos o tráfico de animais. Tem muitos animais, né, que são bonitos, são diferentes, então isso desperta, né? As pessoas querem ter um animal desse em casa, então isso desperta a ganância de algumas pessoas. As pessoas querem ter esse animal, querem ganhar dinheiro, então pegam esses animais na natureza, muitas vezes esses animais filhotes, eles não conseguem sobreviver e terminam morrendo, né? Porque eles precisam dos pais deles para poder alimentar, né? E aqui nós estamos vendo os papagaios, que são um dos principais animais, né, que sofrem com essa questão do tráfico. Por quê? A gente sabe que o papagaio, ele além de ser um animal bonito, é um animal da nossa fauna, né, brasileira, e a gente sabe que o papagaio, ele fala, ele é um animal muito inteligente. Então, isso desperta muito o interesse das pessoas nesse animal, né? E é um dos animais também que estão em extinção, né? Já foram muitos retirados da natureza, né? Justamente por conta dessas características que eu falei para vocês, né? São animais inteligentes, diferentes, né? Bonitos, então, né? Temos outros animais também. Aqui na fauna do nosso país, tem muitos que estão em extinção, né? E tem o tráfico de animais, né? Tem outras coisas também que levam os animais à extinção. Ó, nessa segunda imagem aqui, nós temos as mudanças climáticas. Então tem aqui, ó, a seca, né? Tem muitas áreas que estão se transformando em desertos. Então, os animais, eles, muitos não estão conseguindo sobreviver a essas mudanças climáticas e estão desaparecendo, né? Então, ó, tem aqui a seca. As queimadas também estão levando os animais à extinção. A poluição aqui, ó, que vocês estão vendo, né? E também tem, né, o avanço do nível do mar. Então, todas essas mudanças climáticas estão fazendo com que os animais desapareçam. Por quê? A gente sabe que cada animal ele é adaptado a viver num diferente tipo de clima, né? Por exemplo, as focas, os ursos polares e os pinguins, eles são, né, adaptados a viver naquelas regiões bem frias, onde tem aquelas geleiras. E o que é que está acontecendo? As geleiras estão derretendo. Então já fez com que muitos desses animais desaparecessem. Então, eles não sobrevivem a essa mudança, né? Então, isso aí traz um grande impacto ambiental.
né? Porque muitas espécies estão desaparecendo. E o aquecimento global, né, está causando algumas mudanças na natureza, né? Primeiro, a principal delas é, aqui ó, nós temos na primeira imagem, o aumento da temperatura e o aumento da seca, né? Então, tem muitas áreas do nosso planeta que já estão, assim, com uma temperatura que está quase impossível sobreviver lá. Todo ano a gente vê, a gente reclama, diz que esse ano está mais quente. Esse ano o verão tá que ninguém consegue dormir de noite porque você bota ventilador, liga ar-condicionado e não adianta. Infelizmente, se as pessoas não se conscientizarem, a tendência vai ser piorar, né? Porque a previsão é que para daqui para 2050 a temperatura do planeta aumente mais 2 graus. Aí você diz assim, 2 graus é pouco, referente à temperatura, não é não. Se a gente já está reclamando desse calor insuportável, a tendência vai ser piorar, né? E o que é que está causando esse aquecimento global? A poluição, né? Todos os dias nós temos os veículos, as fábricas, né, que soltam as suas fumaças no meio ambiente. Essa fumaça sobe, vai lá para a atmosfera, fica retida. Então, vai fazendo com que o calor aumente cada vez mais, né? Além dessa poluição, está também causando, né, a destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio é uma camada que tem no nosso planeta que ela funciona como um filtro para impedir que os raios ultravioleta cheguem diretamente até nós, né? Então, ela funciona como esse filtro para poder amenizar esses raios. Mas o que é que está acontecendo? Por conta da poluição, essa camada está sendo destruída. Então, está fazendo com que esses raios cheguem diretamente até nós, né? Então, por isso também que nós estamos, né, cada vez mais sentindo esse impacto, né? Outra coisa também que o aquecimento global está causando, o avanço do nível do mar. Porque, ó, as geleiras estão derretendo. Então, essa água, ela não vai ter para onde ir e vai cada vez mais se acumulando no mar, né? Então, já tem cidades sendo destruídas, né, por conta desse. Já tem cidades sendo destruídas, né, por conta desse avanço do nível do mar, né? Então, é por isso, algumas das consequências também são essas inundações, né? Seca em alguns lugares, né? Tem alguns locais que tem tornados, furacões, então são muitos os problemas causados por essa mudança de temperatura, esse aquecimento do nosso planeta. Então, a Amazônia, a Amazônia é um ecossistema muito importante, né? A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, né? Aqui na Amazônia, nós temos espécies de animais e de plantas que nós não temos em nenhuma outra parte do planeta, né? Mas a Amazônia, ela também vem sofrendo pela ação dos seres humanos, né? A Amazônia, ela é muito grande, né? A maior parte dela está no nosso país, mas ela passa por alguns países também daqui da América do Sul, né? E quais são os principais problemas da Amazônia? O principal deles, os principais, né, na verdade, são o desmatamento e as queimadas.
né? A Amazônia, por ela ter essas características de que o que tem nela não tem em nenhuma outra parte do planeta, então lá tem muitas árvores diferentes, né? Muitos animais também diferentes, então está fazendo o quê? Com que muitas pessoas façam tráfico, né? Das madeiras das árvores, dos animais, e já tem uma boa parte da Amazônia que foi desmatada, né? E a Amazônia ela é muito importante, por quê? Por ela ter essa grande quantidade, né, de árvores, as florestas elas purificam o nosso ar, né? Se a gente já reclama que ultimamente o ar ele não está tão bom para a gente respirar, não. Se a gente já acha que o ar está poluído, se não tivessem as florestas, aí vocês iriam ver o que era um ar poluído, mais ainda, né? E a Amazônia, ela tem um rio, né? Ela é uma floresta rica em água, ela tem um rio que corta toda essa floresta, né? E lá na Amazônia temos várias espécies de aves, de mamíferos, né? E essa floresta, a Amazônia, tem até uma música que diz, se eu não me engano, tem até no livro de vocês, que diz Amazônia, insônia do mundo, né? A Amazônia é uma floresta tão importante que tem pessoas de outros países que gostariam de fechar acordos com o Brasil. Sabem para quê? Para que se o Brasil não tiver condições de pagar, eles possam tomar nossa floresta. Então dá para a gente ter uma noção, né, de como a Amazônia ela é importante, né, de como muitas pessoas, né, em outras partes do mundo têm interesse nas nossas terras, né, nas terras brasileiras. E o rio Amazonas, né, é a maior bacia hidrográfica do mundo. Ele corta toda essa floresta, né, a floresta amazônica, e é um rio que vem sofrendo alguns problemas também, como a poluição, né, porque tem muitas pessoas na região norte do nosso país que não tem saneamento básico. Então, despejam as suas águas, né, as águas dos esgotos, nesse rio, né? Então, tem muitos peixes também que já começaram a entrar em extinção, porque são muito pescados, né, porque faz parte da culinária de lá do local, então faz com que desperte, né, o interesse das pessoas, né? E é um rio muito rico, né? Tem todo esse volume de água, né? Então, para vocês poderem ter ideia, né, das riquezas que nós temos em nosso país e que gera tanta, né, gera tanta ganância das pessoas, né, em poder ter uma parte, né, das nossas riquezas. Né? A gente já sabe que aqui no Brasil, né, desde que os portugueses chegaram aqui e as nossas terras elas são bem exploradas, né? E aqui é bem interessante essa imagem, tem assim, ser humano muda a natureza. Tudo que a gente está vendo, extinção de animais, poluição, seja do solo, da água, do ar, o principal responsável é o ser humano, né? E aqui tem ego e eco. Essa palavra ego, vem de quê? Vem de egoísmo, né? E eco vem de ecologia. Então, a ecologia ela está voltada à natureza, né? E aqui a gente está vendo ó, o egoísmo, né, do ser humano. Ó. Olha aqui a quantidade de poluição, né? E o eco. Nós estamos vendo que aqui do outro lado está a natureza, né? Então, infelizmente, né, enquanto as pessoas viverem no ego, a gente nunca vai ter, né, um eco de qualidade, né?
E outra coisa que a gente falou também foi outra coisa que a gente falou bastante foi sobre a água, né? A gente já estudou, né, já viu várias vezes que a maior parte da água do nosso planeta é salgada. Essa água ela não está própria para o nosso consumo. E nós também vimos que, apesar disso, que a gente viu, né, que apesar disso, né, esses 3% só de água doce que existem, né, estão sendo desperdiçados. Uma parte está sendo poluída. Então, a gente precisa também se conscientizar, né, sobre esse uso da água, né, sobre a preservação da água, porque se continuar do jeito que está, as gerações futuras vão brigar por conta de água. Né? E apesar do nosso país ter cerca de 20% da água de todo o planeta, a gente não precisa sair gastando, desperdiçando. Né? Porque a gente precisa lembrar que em outras partes do mundo também tem, né, outras pessoas que também precisam de água. Né? Então, cabe uma questão de consciência, né? Todos os anos, nas escolas, né, são ensinados, né, sobre essas questões da água, mas, infelizmente, muitas pessoas ainda, né, continuam desperdiçando e poluindo essa água. São feitas várias campanhas para que as pessoas economizem água, mas, infelizmente, as pessoas não, né, ainda não conseguiram entender isso, muitas pessoas, né? Então, hoje, né, a gente ficou por aqui, tá certo? Então, não passei exercício hoje, que foi só para a gente poder relembrar, né, algumas coisas que nós estudamos, certo? Então, beijo para vocês.